Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos a mais um Dr. Apple News, o 178º na sequência de notícias sobre a Apple. Um abração especial para o Renato, para o Gilberto, para o Antônio, que sempre me ajudam aí mandando sugestões de pauta, né? Então temos bastante notícias interessantes para tratar hoje, inclusive as notícias históricas, talvez as mais legais, ficam aí na parte de janeiro, né? Bom, em janeiro a gente tem dia 6 de janeiro de 98 a Apple voltando aí ao azul aí na conta, né? Nas finanças. Exatamente, quase exatamente, né? Um ano depois que o Steve Jobs voltou, a Apple estava à beira da falência, quase um ano depois o cara conseguiu dar a volta por cima, virar de ponta cabeça, né? Só para vocês terem uma ideia, a Apple tinha perdido aqui, ó, deixa eu ver o índice certinho, ela perdeu o mercado na época que o Steve Jobs ficou fora da empresa, né? Caiu de 13,7% para 4,4% em 97. E aí o camarada voltou e a coisa começou a melhorar. E ela tinha perdido, ela ganhou depois, na verdade, né? Depois que o Steve Jobs anunciou que estava realmente no azul, deixou de ficar no vermelho nas contas, acabou ganhando 20% na sua cotação de papéis, né? De ações. Então o cara realmente, em um ano, o cara levantar uma empresa que há 10 anos estava só caindo, 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 realmente tem que dar o braço a torcer, né? E aí a gente vê a história, né? A quantidade de coisa que o cara lançou, a revolução que o cara fez nessa indústria, né? Realmente foi um negócio incrível. E a gente tem aí em 99, dia 5 de janeiro de 99, o cara lançando o Power Mac G3, né? Essa torre aí translúcida, seguindo a linha do iMac, né? Todo coloridinho, aquela coisa toda. Mas essa máquina era uma máquina profissional. A gente via muito essas máquinas em agências, em produtoras, em gráficas e tal, né? Mas nos grandes centros, né? A gente chamava também de Smurf Tower, a torre dos Smurfs, que era um tipo de azulzinho bem parecido com os Smurfs. Mas era uma máquina absurdamente veloz, muito confiável, e ela tinha um recurso interessante de abrir a lateral. As máquinas antigas também já tinham, né? Uma alça que você abria a lateral dela e te dava acesso completo à parte do hardware. Inclusive os cabos eram todos arrumadinhos, eram todos juntos, né, com enforca-gato. Eu lembro que o pessoal de PC que abria, quando eu abri eu tive uma máquina dessa, né, quando eu abri essa máquina para mostrar, ninguém acreditava. Falava, cara, olha só o cuidado dentro da máquina, tanto dentro quanto fora, né? Aí você vê a qualidade do trabalho. Essa máquina aqui só no ano, no pedaço do ano em que foi lançado, né, ela vendeu 750 mil unidades. Então realmente uma máquina realmente muito boa, muito durável, né, era impressionante. Depois a gente tem a Apple lá em 90 e quanto? 2005, né? 2005. A Apple lançando o iPod Shuffle. O iPod já era um sucesso mundial, né? Muita gente comprando o iPod. E a Apple vem e lança um negocinho do tamanho de um dedo que só toca música de forma randômica, só em shuffle. Você não consegue ter uma sequência que você queira. E muita gente caiu com o pau em cima da cabeça da Apple, né? Imagina, isso aí não vai vender nada. Cara, isso vendeu que nem água. Eu lembro que nessa época eu trabalhava em assistência técnica e muita gente comentava a respeito disso, queria comprar e tal. Vinha alguns quebrados, aliás, muitos quebrados, porque na verdade quem usava isso aí era para fazer exercício, era para malhar, para correr, andar de bike. Então o cara caía, molhava, chuva, etc, né? E acabava estragando. Mas, meu, vendeu muito esse equipamento aqui. E aí o pessoal acabou tendo que dar o braço a torcer, né? A gente tinha a opção de 512 MB e de 1 GB de configuração para colocar as músicas, muito legal. Ainda nós temos aí em 2006 a Apple lançando essa máquina absurda aqui, foi o primeiro MacBook Pro. A gente estava na linha dos PowerBooks, né? PowerBook G4, etc e tal. Que também era incrível, o Titanium, né? Quem não se lembra do Titanium? E a gente tem aí a chegada do MacBook Pro. Eu também tive uma máquina dessa, era um negócio espetacular. O teclado foi o teclado mais gostoso que eu já usei. Ele é muito delicioso de digitar, o som da máquina era espetacular para aquela época. E ele tinha, bom, veio com o MagSafe, foi a primeira máquina que veio com o MagSafe. E ele tinha um sisteminha aqui de travar a tela que era algo mágico, né? Tá vendo essas duas ranhuras que nós temos aqui?
Na hora que você descia a tela, aqui embaixo tem um ímã. E o ímã, a hora que você chegava com a tela perto, o ímã puxava duas garrinhas que estavam no display para poder encaixar nessa ranhura. Aqui você vê que tem, ó, tá vendo? Tem um vãozinho, mas não ficava com os ganchinhos aparentes, né? Na hora que você chegava perto, os ganchinhos eles apareciam desse buraquinho aqui e encaixavam aqui. Era realmente uma máquina espetacular. Eu lembro que ela descascava, né? Tinha um problema com pintura, o pessoal que apoiava aqui, né? Usava apoiado o computador, dependendo do suor e tal, acabava descascando a pintura, mas a gente conseguia trocar só a tampa, que a gente chamava de top case, né? Trocava o top case, mas realmente era uma máquina espetacular. Foi a primeira da linha aí dos MacBook Pro e que continua viva aí até hoje, né? Também nós temos em 9 de janeiro de 2007 o anúncio do iPhone, que também dispensa comentários, né? Então você vê que o cara em um ano ele já conseguiu levantar a empresa, tirar a empresa do buraco. Os analistas falavam que não, vai continuar caindo, não vai ter jeito. E olha a sequência de lançamentos que o cara fez, né? Só em janeiro, né? A gente só está falando em janeiro, sem contar muitos outros produtos que fizeram muito sucesso. O iPhone dispensa comentários, a gente já falou muito aqui, né? Bom, temos também aí o aniversário do Safari, né? 20 anos aí do Safari. Nessa foto a gente tem uma evolução aí da interface gráfica dele, né? Os navegadores é uma guerra, na verdade, né? Sempre houve. Quando começou o computador aí, principalmente o Mac, quem não se lembra da guerra entre o Internet Explorer e a Netscape, né? Lembra do Netscape? E havia uma briga, a Microsoft queria que os Macs já viessem com o Internet Explorer, pagava inclusive para a Apple, para que a Apple já instalasse de fábrica ali o Internet Explorer, porque sabia que o programa que a pessoa usasse para navegar na internet ia ser um filtro de informações enorme, assim como é até hoje, né? O Chrome e outros navegadores, Firefox e outros navegadores, uns mais, outros menos, né? Aí é uma briga boa, porque tem muita questão de gosto, eu penso mais na questão do desempenho, então para mim o Safari bate longe aí com relação a outros navegadores. Não tem todos os recursos que todos os outros têm, mas eu ainda prefiro. O meu principal é o Safari, mas ainda uso o Firefox, Opera, Chrome e muitos outros. Tem outros navegadores bem legais aí que oferecem recursos diferentes. Então quando eu preciso daquele recurso, eu uso aquele navegador. E no dia a dia eu acabo utilizando aí o Safari como navegador padrão. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, esse ano aí tivemos aí um aumento de produção, né, de disponibilidade aí, envios das máquinas dos Macs, né, em 2022, enquanto o mercado todo reduziu. A gente já tinha falado sobre essa notícia há um tempo atrás e ela veio de novo, né, mais uma atualização dessa notícia. Para vocês terem uma ideia, a Apple acabou tendo um crescimento acumulado de 8% por ano, né? Enquanto a Lenovo perdeu 16,9%, a HP perdeu 25,3%, a Dell perdeu 16,1% e a Asus 5,7%. Então um ano de recuo drástico, um recuo grande, não é pouco esse percentual, e a Apple acabou crescendo nesse período, né? É óbvio que uma hora essa conta vai chegar, né? A gente já tem visto aumento de preço, dificuldade de cadeia de suprimentos, então isso aí não vai durar para sempre, né? A gente vai ainda entrar nessa onda aí de declínio, mas eu creio que pela posição da Apple, pela saúde financeira da Apple, vai ser menos, não vai sofrer tanto quanto os outros. Bom, então temos aí o Leaks Apple Pro falou que vai ter o evento aí de anúncio das máquinas novas em março. A gente não tem certeza disso, não é nenhum anúncio oficial, mas o rumor aqui é que em março vai ter o anúncio aí do MacBook Pro, do Mac Mini e do Mac Pro. As máquinas aí virando completamente aí os seus processadores. Ainda falta o Mac Pro ainda é Intel, né? A Apple não cumpriu o prazo de 2 anos aí que teria colocado para mudar toda a linha de computadores para essa migração. E aí provavelmente em março a gente vai ter esse fechamento desse ciclo aí. A Apple vai trabalhar apenas com processadores próprios, né? Existe um rumor aí do Mark Gurman. O Mark Gurman às vezes acerta, às vezes não dá pra gente levar muito a sério.
falando que a Apple estaria fortemente trabalhando no MacBook com tela touch. Não sei se isso funcionaria. Não sei se seria realmente um MacBook ou um híbrido aí de iPad, um iPad maior, né? A gente viu na semana passada o pessoal dizendo que os iPads de 14 polegadas foram cancelados, aí depois nós vemos aí Mac com touch, então fica meio confuso aí, né? A gente tem informações aí difusas e não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente sabe que a Apple sempre teve uma posição de que computador touch não funciona porque a pessoa não consegue ficar o tempo todo na tela. É óbvio que você não vai ficar o tempo todo na tela, você vai ficar com a mão apoiada e de repente alguma coisa você vai tocar na tela. Mas não sei se vai funcionar de repente, né? Não sei, eu acho que muita gente se incomoda com a tela suja, então você ficar o tempo todo tocando a tela ficando suja. Não sei, existem ainda muitos problemas com relação a isso, que a Apple enxerga, obviamente, né? A gente tem casos de sucesso de outras fabricantes que já fazem computadores com touch, tem muita gente que adora, mas tem gente que não gosta, então vai ser um experimento. Vamos ver o que o futuro nos reserva com relação a isso. Aí a gente tem uma notícia aqui com relação a ransomware, né? Aqueles vírus que sequestram os dados do computador. A Microsoft liberou um relatório detalhando o comportamento de 4 famílias de ransomware. A gente tem que ficar um pouco atento com relação a essas notícias, porque isso aqui é notícia requentada, é coisa antiga. Ransomware, o KeyRanger, o FileCoder, o MacRansom e o EvilQuest. Isso aí a Apple já conhece há muito tempo, já existe barreiras de proteção para esses ransomware, mas a Microsoft acaba soltando aí uma noticiazinha para aquecer esse mercado de antivírus. Então vamos ficar atento. Quem usa o Mac sabe que realmente ainda não há necessidade. É óbvio que a Apple tem ganhado mercado e mais para frente é bem provável que a gente necessite. Mas se a Apple continuar desenvolvendo a sua parte de segurança do sistema, talvez não. Talvez a gente não precise dos chatos, inconvenientes antivírus que rodam na máquina e acabam atrapalhando muito aí o desempenho do computador. A gente tem aí uma ação contra a Apple com relação ao uso de patente do oxímetro, né? Os Apple Watch 6 para frente tem a medição de oxigenação sanguínea e o juiz ele deu ganho de causa, pelo menos temporário, aí para uma empresa chamada Máximo, que já fazia um equipamento e usa um sensor que parece que é igual o sensor que a Apple está utilizando. Então existe uma disputa jurídica com relação a isso, a Apple já está correndo atrás para ver o que faz, mas parece que o juiz já entendeu que realmente a Apple infringiu patente e vai ter que rolar uma grana aí, alguma coisa vai ter que ser feita, senão vai ter que parar a fabricação em determinados lugares, a importação em determinados lugares do relógio. iPhone 15 já está em produção aí lá na China, né, na Foxconn da China. A fábrica parece que já voltou a todo vapor e tal, mas a Apple não vai especificar só na China a fabricação dele, com certeza também já está mandando as coisas para a Índia. É um processo de fabricação de teste para ver como que a linha vai funcionar. Mas o iPhone já está pronto, o projeto já está tudo certinho, agora é só teste de produção para ver como é que isso vai acontecer. Às vezes na última hora ocorre uma mudança ou outra, mas provavelmente não. A gente vai ter aí uma moldura de titânio, botões táticos ou ápticos, né? Ou seja, não é um botão físico, é que nem o trackpad, você vai encostar e ele vai vibrar, você vai achar que é um botão, mas não é um botão físico. Mais memória, o sensor de câmera talvez mude aí para Sony, então temos algumas mudanças, talvez de alguns anos para cá, a mudança mais drástica em termos de design aí do iPhone. Então aí vamos esperar o que vai acontecer, a gente ainda tem bastante tempo, até junho para o anúncio aí, né? Pode ser que mude ainda muita coisa. iPhone 16, já estão falando no iPhone 16, o iPhone 15 nem saiu, já estão falando, e o rumor aí é que o Dynamic Island, aquela espaço onde fica a câmera na frente do iPhone, vai diminuir. Isso é um pouco óbvio, né, pessoal? Com o tempo essas coisas vão diminuindo mesmo, né? Não precisava ter um rumor de que vai diminuir, é óbvio que vai diminuir, né? Mas enfim, temos aí esse sensor diminuindo e o Dynamic Island, ou Island, né? Entrando aí, ocupando um espaço menor na tela.
Aqui é interessante essa informação aqui. O Ed Hardy está escrevendo aqui que a adoção do iOS 16 passou aí os 70% na última semana. E essa é uma adoção mais lenta comparada com a adoção dos outros iOS. E ele começa a pensar nas possibilidades. Por que a adoção está mais lenta, né, do que nos anos passados? Ele diz que as pessoas podem estar não tão confiantes que o sistema está redondinho, que alguns bugs nessa inicial, nessa primeira versão e tal, mas já passamos bem para frente disso, né, e a adoção realmente está mais lenta do que a antiga. Uma outra coisa que eu penso também com relação a isso, não só com relação a bug, mas aquela estratégia da Apple de anunciar vários recursos, mas nem todos os recursos estarem prontos, né, estarem funcionais na primeira versão do sistema operacional. Então eles lançam o iOS 16, mas aquele recurso ali vai mais para frente, aquele outro vai mais para frente. Então talvez isso também desestimule as pessoas a atualizar o sistema, né? Então fala que vai dar um presentão e na hora só dá um presentinho, vai dando de picadinho, né, de pouquinho em pouquinho. Então talvez isso também contribua para essa adoção um pouco mais lenta. Mas isso nem compara com o Android, que é uma fragmentação violenta. Para quem desenvolve para Android sabe que é horroroso isso, né? Você tem que fazer um aplicativo que funcione em uma fragmentação enorme de sistemas operacionais, de aparelhos diferentes, é bem difícil, né? Bom, a União Europeia está pedindo, por favor, para o TikTok para cumprir as regras aí as regras de proteção de dados, né? A gente tem visto a União Europeia apertando o calo, né? E para quem cumpre as regras, eles apertam o calo mesmo. Para quem não cumpre as regras, eles falam, por favor, vamos cumprir as regras aí, né? E o TikTok continua descumprindo as regras com relação à proteção de dados. Eu continuo dizendo, é um aplicativo perigoso. Você fica lá vendo dancinha, vendo musiquinha e os caras estão ali coletando informação sua adoidado. Fiquem atentos com relação a isso. Eles não estão nem aí para essas chamadas aí, para essas legislações. Eles fazem o que querem e pronto, acabou. Quem que vai parar, né? E nós temos aí a última notícia com relação ao óculos da Apple, o tão esperado óculos da Apple, que, né, pelo que tudo indica vai sair esse ano, com uma Digital Crown. Isso aí já faz bastante tempo, mas o pessoal tinha esquecido, né? Talvez tenha uma Digital Crown, que é aquele recursozinho do Apple Watch, né, de você girar a coroa. A bateria no pulso, né, ligado por um cabo. Então a gente tem aí mais uma notícia, mais um rumor aí se aquecendo com relação ao óculos que vem aí da Apple. Legal, pessoal, então a gente encerra aqui as notícias dessa semana. Um abração para todos, muito obrigado. Acesse o site drapple.com.br, conheça os cursos completos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.